Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus. Agora nós já chegamos ao mês de abril de 2021 e, como é costume nas igrejas batistas, nós enfatizamos no mês de abril de cada ano a escola bíblica dominical. Damos ênfase neste mês, chamamos de o mês da escola bíblica dominical, porque nós reconhecemos a importância desta escola, desta instituição da Igreja Batista, que é a Escola Bíblica Dominical. O povo batista, pela graça de Deus, tem esse compromisso de estudar a palavra de Deus. E a escola bíblica, no caso dominical, porque geralmente nós nos reunimos nos domingos pela manhã para estudarmos a palavra de Deus, mas também temos outros dias específicos para juntos estudarmos a palavra, a Bíblia, conhecermos mais da palavra de Deus, das sagradas escrituras, daquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo cada vez mais, que é a sua palavra. E neste mês, aqui na Primeira Igreja Batista em Mutondo, nós estamos trabalhando o tema Compartilhemos Graça e Misericórdia. E a divisa, o versículo base para este tema e para o mês que estará norteando as nossas vidas ao longo desse mês, do mês de abril de 2021, aqui na Primeira Igreja Batista em Mutondo. O versículo é 2 de João, capítulo 1, versículo 3. Lembrando que a segunda carta de João só tem um capítulo mesmo. Se nós falássemos 2 João 3, também não seria errado, porque nós iríamos nos referir apenas a esse versículo, já que esta carta só tem um capítulo. Então, 2 de João 1:3. Diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Vou ler mais uma vez esse pequeno versículo, mas com palavras muito significantes para nós cristãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Se você puder fechar os teus olhos comigo nesta hora, vamos orar. Se não puder, apenas esteja elevando o seu pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este texto da tua palavra que nós acabamos de ler, e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, venha falar conosco, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra, Deus, e nos ajude, ó Deus, a entender a importância de compartilharmos a graça e a misericórdia do Senhor com todas as pessoas. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos, o apóstolo João escreveu esta carta, esta segunda carta, por volta dos anos 90 depois de Cristo, a uma determinada senhora eleita e aos seus filhos, conforme nós podemos ler no versículo 1. A maioria dos estudiosos da Bíblia entende que a expressão senhora eleita representa uma igreja e seus filhos, os membros desta igreja, ou que na própria casa desta senhora eleita se reunia uma igreja, o que era muito comum no tempo da igreja primitiva, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos. João escreveu esta carta com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos, incentivando-os a permanecerem na verdade e no amor. Então, olha só que interessante nós estarmos atentos. João, o apóstolo João, quando escreveu esta carta, ele a escreveu com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos, daqueles que se reuniam ali naquela igreja ou na casa daquela senhora eleita, fortalecer a fé daqueles irmãos daquele tempo, do seu tempo, incentivando esses irmãos
a permanecerem na verdade e no amor. É interessante a gente prestar atenção nessas duas palavras que terminam o versículo 3, que é a base da nossa reflexão, que é a base que a nossa igreja estará utilizando ao longo de todo este mês de abril. Verdade e amor. A ênfase dos versículos 1 ao 4 está na verdade, onde essa palavra aparece 5 vezes. Vamos ler do versículo 1 ao 4. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em vós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco ou convosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre, continua escrevendo o apóstolo João, fiquei muito alegre agora no versículo 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, a ênfase dos versículos 1 ao 4, e aí está inserido o versículo 3, que é o versículo base da nossa reflexão, a ênfase desses 4 versículos está na palavra verdade. E nos versículos 5 e 6, a ênfase está no amor, que é a última palavra lá do versículo 3, né? Então, a ênfase nos versículos 5 e 6 está no amor. Leiamos esses 2 versículos. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então vejam que a ênfase nos versículos 5 e 6 é o amor, enquanto nos 4 primeiros versículos é a verdade. Além do objetivo de fortalecer a fé daqueles cristãos, incentivando-os a permanecerem na verdade, no amor, o autor também tinha como objetivo advertir aqueles cristãos quanto à presença dos falsos mestres, que ele chama de enganadores e anticristo, conforme o versículo 7, os quais não confessavam que Jesus Cristo veio em carne, ensinando algo que ia além da doutrina de Cristo, e João adverte que todo aquele que faz isso, que vai além da doutrina de Cristo, não permanece nela, na doutrina de Cristo, e não tem Deus. Olha que sério, que grave isso que o apóstolo está advertindo aqueles cristãos, sobre os enganadores, sobre os falsos mestres que ele chama de enganadores e anticristo, e ele ainda fala que esses não confessavam que Jesus Cristo veio em carne e ensinavam algo que ia além da doutrina de Cristo. Logo, João adverte que todo aquele que faz isso, que vai além da doutrina de Cristo, não permanece na doutrina de Cristo e não tem Deus. Assim, o apóstolo diz para aqueles cristãos: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa, pois o que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vejam, queridos irmãos, que já no início da igreja, lá na igreja primitiva, em seus primórdios, surgiram doutrinas que iam além do que Cristo ensinou. Imaginemos hoje, em nosso tempo, mais de 2000 anos depois, como que essas falsas doutrinas vão se multiplicando cada vez mais e mais. Os enganadores e falsos mestres e falsos profetas e falsos cristos vão surgindo cada vez mais e mais, distorcendo os ensinos do próprio Cristo. Como escreveu Paulo a Timóteo na segunda carta,
no capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Assim são os falsos mestres, assim são os falsos profetas, assim são os falsos cristos. Eles têm aparência de piedade, de religiosos, mas eles negam a eficácia dessa piedade. E o apóstolo Paulo, lá no mesmo texto que nós citamos aqui, 2 Timóteo 3,5, no finalzinho, ele adverte: destes, que são os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, que ensinam coisas distorcidas, que têm aparência de piedade, mas que negam a eficácia dela. Destes, afaste-se. Queridos irmãos, o contexto religioso hoje é outro. Do século I para o século XXI, o contexto é outro, mas as advertências bíblicas quanto a permanecer na sã doutrina e ficarmos atentos aos falsos profetas e falsos mestres com seus ensinos distorcidos que vão além da doutrina de Cristo, são as mesmas para nós hoje. E diante de todo o contexto religioso do nosso tempo, ainda temos o contexto social, político, econômico e de saúde pública em que se encontra o mundo todo, com os reflexos causados pela pandemia da Covid-19. Diante de tudo isso, nós somos chamados, como verdadeiros cristãos que somos, como profetas deste tempo, a compartilhar a graça e a misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Quando lemos as palavras graça e misericórdia, logo lembramos de alguns versículos muito conhecidos, mas que expressam muito bem o significado dessas palavras. Sobre a graça, eu, por exemplo, sempre lembro de Efésios 2, 8 e 9, onde está escrito: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que eu lembro logo deste versículo quando eu leio, quando eu penso na palavra graça? Porque este versículo expressa bem a graça de Deus como um favor que ele fez por nós sem nós merecermos. Ainda não merecendo, mesmo que não merecendo, Deus realizou este favor por nós, pela humanidade. Simplesmente porque ele nos ama. Cabendo a nós apenas ter fé, acreditar no que ele fez por nós através do sacrifício de seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou, como eu li aqui na versão Nova Almeida atualizada, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas ainda assim, porque Ele nos ama, Ele realizou por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Cabendo a nós apenas acreditar naquilo que Ele já fez através de seu Filho, do sacrifício do seu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sobre a palavra misericórdia, eu sempre lembro de um outro versículo, ou melhor, de outros dois versículos muito conhecidos, que se encontram em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, onde lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, que versículos lindos são esses que nós acabamos de ler. Pois nestes versos nós entendemos que o nosso Deus ele é bondoso, que mesmo sendo nós pecadores e errantes, ele tem compaixão de nós, de cada ser humano, e deseja que nenhum ser humano se perca, mas que todos sejam salvos e tenham a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Compartilhe
a graça e a misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Pois só em Deus, Pai e Filho, há esperança para o ser humano. Mas, para que nós possamos compartilhar a graça e a misericórdia, precisamos viver e andar na verdade e no amor. Pois Jesus é a verdade e Deus é amor, conforme nós vemos no versículo 3b e versículo 4b. Quando entendemos isso, quando vivemos essa realidade da verdade que liberta, que é Jesus, e do amor que nos salva, que é o amor de Deus, nós somos impelidos, levados pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a compartilhar a graça, a misericórdia, a paz, o amor, a verdade, o Evangelho com todas as pessoas. Viva a verdade, viva o Evangelho, que nós possamos viver a verdade, que nós possamos viver o Evangelho, que nós possamos viver o amor, e então iremos compartilhar com todas as pessoas. Queridos, precisamos viver a verdade, precisamos viver o amor, precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todos aqueles que crerem. E assim, então, nós iremos compartilhar a graça e a misericórdia. Se eu não vivo a verdade que liberta, que é o próprio Jesus, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não vivo debaixo do amor, que é o próprio Deus, Deus é amor e o amor dele precisa estar em nossas vidas, eu não conseguirei compartilhar, ou melhor, nós não conseguiremos compartilhar essa graça, essa misericórdia que vem tanto do Pai como do Filho. Se você quer verdadeiramente compartilhar a graça e a misericórdia, você precisa então viver a verdade e o amor. Viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com os ensinamentos de Deus. Amém? Você deseja compartilhar a graça, a misericórdia? Então viva a verdade e o amor encontrados em Cristo, encontrados no próprio Deus. Feche os teus olhos mais uma vez, nós iremos orar encerrando esta reflexão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, a Deus, por esta reflexão. Obrigado pelo culto que nós participamos online. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a continuar compartilhando a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor. Porque é pela graça do Senhor, mediante a fé, que nós somos salvos. E é por causa das suas infinitas misericórdias que nós não somos consumidos a cada dia. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a viver a verdade que liberta, que é o próprio Cristo Jesus em nós. Cristo em nós, esperança da glória. E ajude-nos, ó Deus, a viver o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. Ajuda-nos a vencermos a nós mesmos e todas as dificuldades e medos que nós temos em nossa mente e coração, para que assim nós possamos compartilhar a verdade, compartilhar o amor, compartilhar a paz que vem da graça e da misericórdia do Senhor com todos aqueles que estão ao nosso redor, perto ou longe. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Favor é tudo para mim. O mundo perdeu
humana de Jesus, fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por minha cruz. Tua graça me basta, minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Tua graça